Esse é o High Low, o podcast para quem quer saber tudo sobre moda. O meu nome é Olivia Merchiori e estarei junto com a jornalista Isabel Junqueira todas as semanas com um episódio inédito sobre os principais acontecimentos da moda mundial. Se para você o podcast ainda é uma novidade, vá até o nosso site, highlowpodcast.com, onde você pode encontrar todos os canais para nos acompanhar. Para quem não nos conhece, a Isabel é jornalista formada em História da Arte e contribui com as principais revistas e jornais do Brasil e da França. Eu, Olivia, sou diretora da Dacre Deviate no Rio de Janeiro, uma empresa que estimula pensamentos prospectivos no mercado de moda latino-americano. Oi, Bel. Oi, tudo bem, Olivia? Acho que a gente devia começar, o nosso podcast, nosso episódio piloto, falando porque a gente decidiu fazer esse podcast. E também falando um pouquinho sobre a gente, né? Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão nos escutando não tem ideia de onde nós estamos e quem somos. Eu tô falando de Paris, eu sou jornalista, eu moro aqui há quase 12 anos e eu escrevo muito sobre moda, né? Eu escrevo para Vogue principalmente, não só sobre moda, muito sobre cultura também. Eu acho que eu sou o low do high low da gente. Eu, Olivia, acabei indo para esse lado de trabalhar com talentos emergentes. Depois de anos trabalhando no mercado de estilo, tive a oportunidade de abrir a minha empresa exatamente para fomentar esses novos criadores e ajudá-los a organizar um pouco esse caos criativo e também fazer um intercâmbio com nomes do exterior. A gente já teve a oportunidade de trazer para o Brasil marcas antes delas estourarem, como Marques Almeida, que você lembra, em 2014, depois a Satuma Hanin. A Jancoy. A Jancoy, né? A Jancoy. E a gente decidiu, acho que fazer esse podcast, Lívia, quando eu te enviei a mensagem falando que a Ellie tinha acabado no Brasil. Enfim, agora a gente tem muito poucas mídias brasileiras que pensam moda. No Brasil e no mundo, né? Eu lembro quando você mandou para mim a mensagem, eu fiquei bastante chocada porque a Suzana tinha acabado de encabeçar a Casa de Criadores, né, num projeto de revitalização, assim, de renovação do line-up da Casa de Criadores. E aí, out of the blue, você me manda mensagem, eu não sabia nem de onde tinha vindo o tiro. Apesar de ser um tanto esperado, eu acho que não nesse momento, mas essa transformação da mídia que tem fechado muitas revistas, né, e jornais também, que tem colocado... Não é só na moda, né? Não é só na moda. Mas essa revolução, essa troca de poder, né, sobre quem valida o que é moda, o que não é moda, era esperado que as revistas tivessem que fazer uma transformação grande. Realmente não esperava que esse fechamento da Ellie tivesse acontecido da maneira que aconteceu, mas a revista em si, né, por mais que ela tenha uma presença online, mas a revista impressa foi uma coisa do nosso tempo, né, Isabel? Foi aonde a gente se educou. Exatamente. Eu nunca vou me esquecer da minha... Eu recebia R$15 de semanada e sempre pelo menos R$5. Era toda semana eu comprava alguma revista. Na época, com R$5 eu conseguia comprar revistas importadas. E eu comprava, sei lá, Vogue Itália, Vogue Americana, Vanity Fair... Agora você realmente denunciou a sua idade e a minha, Exatamente. Né? Onde mais? Era basicamente por revista, né? Mas eu achei engraçado quando você disse os títulos que você comprava, já diz muito sobre você, né? A Vanity Fair é uma... Eu vejo muito você na Vanity Fair. Eu era teenager, né? Então eu comprava, assim, Seventeen também. Mas é engraçado como essas escolhas já educam a gente desde o início, porque eu lembro que para mim era a The Face, ID, né, e a Dazed and Confused, né? Para mim, assim, eu ia atrás do Holy Grail e alguém viajava, eu viajava e eu trazia aquela revista e ela ficava como fosse um livro, uma bíblia na minha estante.
e tinha uma relação de informação, né? Ali estava tudo que a gente precisava saber sobre o que estava acontecendo de novo, o que a galera mais vanguarda estava fazendo, né? A informação era algo físico e pesado, né? Quando você pensa nos jornais, aquela pilha de jornal que as pessoas recebiam em casa, poucas recebem hoje em dia de assinatura de jornal físico, e era um objeto que você ficava uma manhã, né, lendo, né? O domingo era o dia de botar a pilha de jornal em dia. E tinha gente, outro dia eu estava no cinema e eu vi um senhor recortando algumas matérias, lendo, né, botando os jornais em dia. Eu cheguei a fazer isso. Eu lembro quando a gente estava na faculdade, só um parênteses aqui, que a gente não falou, mas eu e Isabel estudamos juntas. Comunicação na PUC. Comunicação, jornalismo na PUC-Rio. E eu lembro que na faculdade eu fazia isso, a gente recebia os jornais, né? E domingo eu ia recortar as matérias que eu achava interessante. Hoje em dia, você clica e dá um save, né? Eu acho que é muito sobre o que o Gilles Lipovetsky ele escreveu sobre a leveza, né? É uma leveza, não necessariamente uma leveza intelectual, porque tem muito mais informação, né, para você segurar, mas existe uma leveza física das coisas, né? E eu acho que isso representa muito a coisa de você jogar as revistas fora. A informação, o Holy Grail não está mais ali. Né? Mas eu ainda acho que tem sim um pouco disso, mas eu acho que são talvez em revistas que viraram quase livros, que são aquelas que saem uma por ano ou uma por semestre, sei lá, uma self-service ainda existe, talvez, né? Revistas uma assim, paper, né? Uma paper, então eu acho que não se perdeu, mas eu acho que com certeza a revista mensual não tem mais. Coisa é que você vê os conteúdos nesses mensuais são praticamente os mesmos. Eu acho que a revista tem o principal papel de pensar em como reoxigenar constantemente o mercado. Né? Eu acho que fica muito claro, principalmente pelo trabalho da Anne Winter na Vogue americana. Eu acho que essa preocupação que ela tem de não ficar pautada apenas nos anúncios, né, nos anunciantes, nas marcas anunciantes, mas sempre trazer nomes novos. E ela fica sempre procurando quem está fazendo alguma coisa nova para mostrar que é ali que é o ninho, né, que as coisas interessantes saem. Porque é assim que ela se mostra relevante. É quando ela tem o poder de juntar pessoas, catapultar nomes e também enterrar nomes, né? Se ela bem quiser. Ela entende que o mercado de luxo mudou, que é a entrada principalmente do streetwear. E por que ela faz isso? Porque ela sabe que ela não pode envelhecer. Né? Então ela precisa renovar a própria visão de luxo que ela tem sobre o mundo e aquela que ela vai validar para o mundo. Se existe algo que eu sinto falta, eu trabalhando principalmente com os novos, com esses talentos emergentes, com essa galera que está começando, é o jornalismo crítico. Que então é mais no tem... domínio do jornal, né? É mais jornal, né? Até revistas vinculadas a jornais ou sites vinculados a setores de algumas plataformas maiores. Mas principalmente pessoas, né? Pensadores de moda. Eu estava lendo aquele Gods and Kings, você já leu? Não. Sobre o Alexander McQueen e o John Galliano, da Dana Thomas. É um puta livro, é sobre a história dos dois. Ascensão e queda, vai até a morte do McQueen, um pouco depois aquele episódio que o John Galliano, né, surta aí em Paris e fala que os judeus deviam ser mortos todos. E é muito interessante como a Dana Thomas, ela é uma jornalista, ela escrevia para diversos veículos diferentes, então por isso que eu acho que existe esse papel do jornalista, muito mais do que o título do veículo, mas ela fala sobre a importância da Suzy Menkes e as críticas que a Suzy Menkes fazia sobre o Galliano, sobre as coleções, sobre o McQueen. Ela fala muito da Kate Horan.
a importância dessas pensadoras, dessas críticas de moda, que não estavam lá para detonar, para falar se elas gostaram ou se elas não gostaram, mas de entender a relevância do que eles estavam fazendo no mercado atual, né, o posicionamento daquela criação naquela maison importante, maison francesa, e na verdade ajudando tanto o McQueen quanto o Galliano a repensarem o seu próprio desenvolvimento. E é engraçado que a relação nunca é uma relação de paz, mas ela é uma relação muito afetuosa. Então, nesse livro, eu acho que fica muito claro que a crítica, ela né, diversas vezes a Dana Thomas falava o Galliano não queria mais falar com a Suzy Menkes porque ela falou que o que ele tinha se cedido. Agora ele estava muito mais preocupado em fazer um mega evento do que uma coleção interessante que seja relevante para a mulher de hoje, né? Para a moda atual, né? Na verdade, a gente está falando década de 90, início de 2000, primeira década de 2000. Mas, ao mesmo tempo que ele falava, eu não quero mais saber o que ela fala, ela não gostou do meu desfile, eu não vou mais falar com ela e tal. Toda vez ele voltava para saber o que ela tinha achado. Porque ele entendia que era uma crítica porque ela se importava com o que ele fazia. Esse respaldo, né, eu acho, na verdade, esse olhar que alguns jornalistas, como a Suzy Menkes, Kate Horan, Robin Given, Alexander Fury, Colin McDowell, Tim Blanks, né? Tim Blanks, Ângelo Flacavento hoje em dia, que para mim é um dos meus preferidos, na verdade eu acho que demonstra um respeito sobre o trabalho de um estilista. Né? Você tem uma atenção e você tem um cuidado de pensar aquilo, né? De pensar e, na verdade, dar um feedback sobre o que está funcionando e o que não está funcionando. E no Brasil, assim, você acha que tem um vazio nesse sentido, a crítica de moda? Ou é chapa branca, ou é uma crítica detonadora, assim, por detonar? Não, eu acredito que nós temos jornalistas muito, muito habilidosos, com um olhar bastante afiado. Eu me informo bastante pela FFW, do nosso amigo Augusto Mariotti, que quer participar do podcast. E que já está convidadíssimo. A FFW, ela é um portal de notícias sobre moda, cultura, mas especificamente ela fala sobre o ambiente da moda. E eles também têm a revista impressa, que sai 2 vezes ao ano. Ela traz essa informação imediata, né, dos meios digitais, e ela tem esse enfoque no Brasil muito forte. As revistas independentes, elas são muito importantes, porque elas trazem esses novos nomes, né, antes deles serem absorvidos pelo mainstream. Em termos de plataforma de informação sobre o mercado nacional, é sem dúvida o meu principal meio de informação. Eu acho que a Camille é uma puta jornalista, ela escreve muito bem, ela tem muita referência de moda, ela já está no mercado há muito tempo, ela tem uma visão muito, muito interessante e também muito afetuosa com os estilistas. Há pouco tempo, na última São Paulo Fashion Week, por exemplo, ela fez uma crítica sobre o desfile do Luiz Fiode, da Torino, com a Débora Seco. Ela diz, ele está fazendo um masculino muito interessante, mas quando entrou uma mulher, ela veio vestida de clichês. Isso é uma crítica interessante. Isso é uma crítica que está falando, olha, abre o olho porque o seu masculino está indo bem, mas quando você está falando da mulher, você está escorregando completamente. O problema, às vezes, é o veículo. O que eu sinto é que alguns veículos, algumas editorias, né, isso é sobre direção editorial, principalmente nos jornais, existe uma editoria que busca a crítica pela lacração, entendeu? Então eu vou botar um título detonador, aquele que assim, não ajuda em nada, só detona. Que depois vira clickbait, né? Clássico.
É clássico, né? Bota aquele lead pá, né, que detona, e depois até no texto não detona tanto, mas precisa chamar a atenção para a matéria para as pessoas clicarem. Mas sim, eu acho que a gente ainda transita no jornalismo brasileiro entre a chapa branca e a lacração pelo escracho total. Mas existe também uma outra conversa que a gente teve, que é o papel da revista, né? Que também acaba muitas vezes sendo chapa branca, porque, que nem você falou da outra vez, existe uma necessidade de publicidade. De publicidade, né? Exatamente. E eu acho que as revistas meio que ficam um pouco de mãos atadas por causa disso. Praticamente, sei lá, 90% da publicidade de uma revista são das marcas que estão... que fazem parte do conteúdo da revista. A gente falou do jornal, da revista... Mas uma coisa muito interessante nos últimos 10, 15 anos foram as novas mídias, né? Enfim, não só no início com os blogs, né? Uma pessoa como o Imham do Business of Fashion. Imagina, acho que eu estava falando com você, né, Olivia, agora há pouco, uma revista sobre indústria da moda. Quando isso daria certo, né? Mas porque começou com um blog... Depois migrou para o impresso, né? Porque agora ele é uma vez por ano que o Business of Fashion publica o... É uma vez. E aí, de novo, né? Não tem como não se reportar muito às leituras que a gente está fazendo no momento, mas o Business of Fashion, eu acho uma evidência clara e uma inteligência muito grande do Amram quando ele entende que a moda deixou de ser um estado de nomes criativos e passou a ser um negócio muito grande, né? Um negócio internacional que envolvia muito dinheiro, principalmente pela influência que a roupa tem em pautar, em traduzir desejos de grupos, né? Hoje em dia que a gente fala de comunidades. E nesse mesmo livro, Gods and Kings, final de 90, início de 2000, é exatamente o boom da internet acontecendo, né? Da câmera digital. E o Bernard Arnault, apesar do Galliano, ele ter reentrado na alta costura, que tinha sido dada como morta, né? E aí ele coloca o Galliano e o McQueen para fazerem desfiles grandiosos de alta costura. E várias vezes ele dizia: não me importa se a imprensa, se os críticos gostaram ou não gostaram, né? O que me importa não é a boa crítica ou a má crítica, mas sim que estejam falando da marca, porque é isso que vende. Mas o good and old, fale mal, mas fale de mim, né? Mas ele entender isso nessa época, o Bernard Arnault, e botar o Galliano e o McQueen na alta costura para criarem eventos, né? Porque eram grandes eventos, eram peças, né? Tinha toda uma construção caríssima, e que a venda da roupa da alta costura não bancava aquela história. Mas o espetáculo era tão grandioso, e a mídia gerada, principalmente pela internet, que começou, né, a entrar nessa roda, nessa época. Pelos influenciadores, muito. Dos influenciadores. Onde você consome informação de moda hoje em dia? Porque eu sinto que, enfim, antigamente, sei lá, eu via os desfiles, eu ia no style.com, ver os desfiles. Hoje em dia eu só vejo pelo Instagram. Eu ainda sou uma pessoa do aplicativo Runway, né? Que o style.com foi comprado pela Vogue. Ou pelo Made to Measure, quando eu quero ver os vídeos. É um canal muito bacana, é um canal específico para moda, que apresenta documentários, filma todos os desfiles, dos principais desfiles. Então você vê muito bem filmado, assim, com diversas câmeras, você parece que está na front row, na primeira fila. Impressionante que hoje em dia você acompanhar isso por rede social. Antigamente você tinha um pouco a fashion fatigue de ver mais ou menos as mesmas imagens, sei lá, quantos meses? 2 ou 3 meses depois, nas revistas, você já tem instantaneamente, né? Você já vê qual é o acessório que todo mundo vai querer
Mas eu acho que também essa é uma das grandes dificuldades de criação hoje, né? Porque esse runway, a facilidade de você botar o dedo e passar a imagem e esquecê-la é imediato, né? Então, se uma imagem forte não for criada e uma imagem forte, diferente do que muitas pessoas pensam, não quer dizer uma imagem obscena ou uma imagem que use tecnologia muito avançada, mas é uma imagem pensada, uma imagem que comunica precisamente algo, né? Se não houver isso hoje em dia e a imagem for feita dessa forma meio, né, mais ou menos, vamos fazer aqui por uma coisa bonita apenas, né? Coisa bonita, a internet está cheia. Tem que ser mais. Eu acho que o poder da imagem foi potencializado à última instância, né? Fala quem são as suas principais referências. Eu acho que as pessoas gostam. Vanessa Friedman, no New York Times, que a gente não falou, mas que é muito interessante também. Você não gosta dela? Você nunca menciona ela? Eu gosto muito dela. Eu nunca menciono por um erro, mas eu gosto muito dela. Eu lembro porque ela entrou no New York Times, tem o quê? Uns 3, 4 anos, para substituir a Suzy Menkes, antes da Suzy Menkes ir pra Vogue, né? Porque hoje em dia ela é meio que uma editora, não sei, ela é meio que internacional, né? De todas as Vogues. E engraçado, depois que ela dessa mudança, eu nunca mais li muito a Suzy. Eu, na verdade, eu acompanho a Suzy. O Instagram da Suzy eu acompanho. Eu também, mas eu não... Eu acompanho. Mas eu nunca mais cliquei numa matéria